Bom, então vamos lá, né? Para cada época, existem conceitos e preocupações diferentes que aprofundam certos problemas, tá? Quando a gente vai pensar a partir de Sócrates, a reflexão ela vai se fundamentar principalmente na ideia do saber humano e da ciência, do conhecimento, tá? Do conhecimento racional, tá bom? Do pensamento racional. Para Sócrates, o que preocupa mesmo, na verdade, é o valor do conhecimento. Lembra que a gente estava falando de valor? É o valor que é dado ao conhecimento humano. E esse valor do conhecimento humano, quando você atinge o conhecimento, é isso que te leva à virtude. Então, para você atingir a virtude, você precisa ter conhecimento, tá? Um conhecimento com certo valor, beleza? Então, o que o Sócrates acaba criando nesse momento? Uma dicotomia entre o ser, que é o racional, e o devir, que é a ideia da origem de tudo. Porque se você está pensando a ideia de homem e como o homem pensa, você precisa primeiro pensar de onde veio o homem e o que é esse homem. Então, esse homem, ele não vai ser explicado muito bem pelo Sócrates, mas o Platão ele vai começar a pensar essa dicotomia entre o ser e o devir, tá? Ele vai acabar chegando numa ideia de que a questão do ser se dá pela fuga das individualidades imperfeitas para o mundo das ideias. Então, o ser racional, você só pode ser racional quando você foge da ideia imperfeita, do mundo imperfeito, que é o mundo material. E quando você parte para o mundo das ideias, você consegue atingir esse conhecimento e essa racionalidade. E aí sim, você atingiria a virtude. Beleza? Isso é a ideia do conceito de pessoa e de humanidade para o Platão e para o Sócrates, tá bom? Eles vão falar também que a teoria das ideias, ela implica o problema da origem do homem, de seu destino e a reflexão moral e especulativa sobre o que o homem deve ser e ao mesmo tempo conhecer. É essa a ideia, essa que é a formulação do mundo das ideias, sendo um mundo perfeito, e o mundo em que o homem poderia realmente atingir a sua virtude. A sua real virtude seria atingida com o conhecimento, tá? Então isso é muito importante. Já o Aristóteles, ele vai pensar essa concepção de pessoa, esse conceito de pessoa e humanidade de uma forma diferente. Ele vai criticar a teoria de Platão e a teoria de Sócrates e vai entender que essa teoria das ideias não tem muita fundamentação porque você não consegue separar o homem da sua matéria. Então você não tem como separar a matéria da ideia. Isso é inseparável pro Aristóteles, tá bom? Então ele vai pensar outras possibilidades de conhecimento, tá? A partir da fundamentação das coisas reais, tá bom? Seja numa ideia de mundo sublunar ou de substâncias não dotadas de matéria. Tudo isso para Aristóteles é uma coisa só, tá? Então, os homens, o homem, para Aristóteles, não é só o devir e nem só a matéria. Ele é os dois. O que é o homem para Aristóteles? As duas coisas. Não é só o ser, nem só o devir. Ele faz parte dessas duas relações entrelaçadas. Então, para Aristóteles não existe dicotomia, não existe separação entre corpo e alma. Existe sim uma unidade. E essa unidade é que vai levar o homem a uma certa superioridade que vai fazer com que o homem seja diverso e seja superior a outros tipos de espécies animais. Tá? É essa união entre o corpo e a alma que vai levar o homem a ser superior. Tá? E vai fazer com que o indivíduo tenha uma dignidade própria e uma superioridade própria. Essa ideia do Aristóteles, dessa união entre corpo e alma, ela vai levar a uma reflexão bem mais tarde, tá? Uma reflexão cristã, de uma filosofia cristã, que vai pensar a ideia do corpo e da alma, a partir da perspectiva do cristianismo. Bom, para o Platão, pensar o homem é buscar a sua causalidade, tá? Tem a mesma relação, porque você não consegue pensar o homem sem pensar como que esse homem ele acaba surgindo aqui nesse mundo, né? Então, como é que esse homem vai surgir? Então, a ideia é de buscar a causalidade humana e pensar sobre o homem também, tá? É necessário fazer esses dois pensamentos, essas duas articulações para a gente conseguir chegar à ideia do que é o homem para Platão, tá? O homem para Platão participa da ideia de homem, tá? Ele está nas representações inteligíveis
que o pensamento faz da ideia de homem. Complicado? Eu sei, tá? O que quer dizer é que o homem é uma imitação da ideia de homem. O homem é um reflexo, tá? O homem de verdade, o homem verdadeiro para Platão é a sua alma. Então, o homem que a gente vê no mundo real, no mundo material, seria um reflexo do que seria o homem verdadeiro. Um reflexo meio deturpado, tá? E esse reflexo refletiria, o homem se refletiria, né, uma imagem de homem que é, na verdade, a sua alma. Beleza? Então, a alma é o divino, é o imortal, é o inteligível. É ela que dá vida ao corpo. Um corpo sem alma não tem vida. Um corpo sem alma é só uma matéria, tá? E o corpo é totalmente dependente da alma, beleza? Só que entrar no corpo para a alma, que é essa estrutura divina, imortal e inteligível, é como se fosse uma doença para essa alma. Quando ela entra no corpo, essa alma vira praticamente um nada, porque o corpo é perecível e o corpo impede a alma de ser plena e de atingir a total virtude, tá? Então, o próprio Platão diz que a união do corpo com a alma é uma violência feita à natureza, tá? Então, ela é o resultado acidental de uma queda, é como se fosse uma queda. Entrar no corpo é uma queda para a alma, tá? Então, a alma ela seria deturpada e seria totalmente desconfigurada quando ela entra em contato com o nosso corpo, que é a matéria, beleza? Então, para essa alma viver perfeitamente e conseguir atingir o que seria a humanidade mesmo, que seria a racionalidade, a alma precisa se libertar do corpo. E aí você vai pensar, né? Como que essa libertação acontece? Essa libertação aconteceria apenas com a morte. Quando o seu corpo, que é perecível, morre, a sua alma se liberta e aí sim você teria acesso ao conhecimento. Porém, como é que você vai conhecer algo se você não está mais ali? Porque o seu corpo pereceu e morreu. A gente entra num problema muito grave, que é uma dicotomia entre o corpo e a alma, que vai aparecer tanto para Sócrates, tanto para Platão. Tá? Essa dicotomia vai ser muito importante para a gente construir novas teorias que vão pensar como resolver essa diferença entre corpo e alma. Tá? O corpo, para o Platão, nos impede de conhecer a realidade, porque o corpo nos engana. O corpo, por ser perecível e por estar associado à mortalidade, ele nos distrai. Ele nos distrai com paixões, com emoções, com uma própria ideia deturpada do que seria a vida, tá? Então, o corpo engana, provoca distrações e isso atrapalha o nosso conhecimento. E só a alma, depois de se livrar do corpo, consegue atingir esse conhecimento. Beleza? Então, para ter o conhecimento puro, você tem que se separar do corpo e ver as coisas somente com a alma, tá? Como que você vai fazer isso? É meio complicado. Então a gente chega num ponto esquisito aqui, tá? Da teoria do Platão e do Sócrates. E o que o Platão vai fazer para tentar resolver esse problema? Como separar o corpo da alma? Já que, né, se você separar o corpo, você morre, então quer dizer que nem o filósofo que tá ali tá pensando racionalmente, se ele tá vivo? Estranho, né? O que ele vai fazer? Ele vai inventar, ele vai teorizar, ele vai construir a teoria das ideias, tá? Que é uma teoria em que a alma participa de uma essência da vida inteligível e o corpo participa da essência da mortalidade. E aí, como que você faz? Você precisa caracterizar a alma como algo divino e representar essa alma em uma imagem. A partir da representação dessa alma em uma imagem, você conseguiria ter acesso ao conhecimento. Mas só a partir dessa representação, tá? Então, o que seria a natureza da alma? Seria Deus ou a ideia? Nenhum, nem outro. Tá bom? A gente fica com esse problema aí de Platão, que vai ser resolvido, ou ele vai tentar resolver, fundamentando sua teoria das ideias na alegoria da caverna, que a gente vai discutir no próximo vídeo, tá bom? Bom, a gente acabou de ver, né, como que funciona a teoria do homem para o Platão. Agora a gente vai perceber como que essa ideia vai mudando com o Aristóteles. Tá? O Aristóteles ele vai mudar um pouquinho essas ideias
E, na verdade, vai ter uma mudança radical, né? O Aristóteles ele vai pensar que a gente deve buscar o conhecimento e o fundamento das coisas procurando isso não fora delas, mas nelas mesmas. Ou seja, não se deve procurar a fundamentação do homem fora do homem, mas dentro do homem, tá? Então, ele vai partir do seu fundamento de algumas ideias universais, tá? Que tem fundamento em algumas substâncias individuais. Que substâncias são essas? Podem ser substâncias terrestres, tá? Que são as substâncias compostas de matéria e forma, tá? Matéria e forma, que é o homem em si, é o corpo humano, tá? E que não pode ser separado em momento nenhum da ideia de alma. Então, a matéria e a forma não podem ser separadas, tá? Elas são o corpo e a alma daquela ideia do Platão. Então, a matéria e a forma, elas são uma mesma coisa, tá? Uma matéria é uma potência e a forma é o ato. Então, a matéria é a potência e a forma é o ato. E uma só existe em relação com a outra. É inseparável a ideia de corpo e alma. O que a gente tem no Aristóteles é a ideia de um corpo animado. Não um corpo servindo apenas para a mortalidade e para abrigar uma alma. Esse corpo ele é animado pela ciência da alma. E eles estão unidos. Não tem como você separar um e outro, tá? Então, o Aristóteles ele vai começar a pensar a possibilidade de conhecimento levando em consideração o devir das coisas e o seu ser, tá? E para isso, ele vai tentar articular a uma atividade intelectual e moral também, tá bom? Então, para o Aristóteles, a partir dessa ideia de não sei falar isso, indissolubilidade, sei lá, de não separação entre o corpo e a alma, é a humanidade que vai caracterizar a essência do homem. Então ele vai caracterizar a essência do homem não na alma, mas na humanidade. E essa humanidade, ela é caracterizada pela união entre o corpo e a alma, tá? Essa não separação, beleza? Essa humanidade, ela é individualizada pela matéria. Mas ela esse indivíduo, essa matéria existe para assegurar a imortalidade da espécie, para assegurar que continuaremos tendo humanidade, tá? Então a matéria é importante para você fazer com que ela assegure a imortalidade, tá? Então a matéria e a forma, elas vão assegurar a imortalidade da espécie humana e do conhecimento humano também, tá? Isso é muito importante. A alma, nesse momento aqui, ela não se separa do corpo de forma nenhuma, tá? E a ideia de alma, na verdade, ela parece com um pouco de dificuldade quanto a esse caráter eterno da alma. Essa discussão do Aristóteles de alma que não se separa do corpo e de que essa alma traria para o corpo, na verdade, benefícios e não malefícios, vai ser utilizada mais para frente na construção da filosofia cristã, tá? Principalmente na relação entre uma hierarquia entre o mundo material e o mundo superior, tá? Isso vai ser utilizado mais pra frente um pouquinho. Mas a ideia principal do Aristóteles é que a alma não se separa do corpo, então eles são um só. A gente tem aqui no Aristóteles um corpo animado. E esse corpo animado tem na sua matéria a potência e na forma o ato. E esse ato e essa potência é que vão ser capazes de fazer a construção de um novo tipo de conhecimento, a construção da racionalidade, a partir principalmente do que se aprende nas coisas, na essência da vida. Então, a construção do pensamento da racionalidade, ela vai acontecer não no individual, mas ela vai acontecer, ela vai começar a se aprender nas coisas e na essência dessas coisas. Então isso é muito importante, tá? Você começa a entender aqui a origem dessa ideia de onde vem a racionalidade e de onde vem o homem. O que é o homem e o que é a racionalidade.